Considere Elvis Costello como o equivalente musical do Aleph, termo de Jorge Luiz Borges para um dos pontos no espaço que contém todos os outros pontos. George Jones, Allington Sun, Stax e música clássica, claro. Também, ABBA e Dusty Springfield. O apetite monstruoso de Costello pelo gênero ocasionalmente o levou a acreditar que domina todos os gêneros. Mas seus próprios instintos podem atrapalhar. Um trocadilho tão denso quanto o zircão muitas vezes interferiu no simples prazer de uma banda tão apertada quanto os Imposters, também conhecidos como Attractions. Com o baixista Dave Faragher substituindo Bruce Thomas em 2001, especialmente quando estive a variedade de teclados de Nieve chiava e guinchava, zombando dos objetos de escárnio de Costello. Os fãs de Costello encontrarão muitas delícias em The Boy Named If. Por um lado, seu 32º álbum de estúdio soa sensacional. A mixagem de Sebastian KRYS enfatiza as texturas dos instrumentos acústicos sem bater nos ouvintes. A guitarra de Costello, inquieta como uma criança numa sinfonia mesmo em discos sólidos como em Was Cruel e Secret, Profane e Sugarcane. Se enterra entre o baixo de Faragher e os teclados de Nieve, enunciando gancho após gancho. Um livro escrito e ilustrado pelo próprio Costello acompanha a edição deluxe, mas não é preciso possuí-lo para entender como o álbum se desenrola, como uma série de vinhetas escabrosas gravadas durante a pandemia. O clima é esplenético, mas não maldoso, como um velho rabugento contando piadas sujas de décadas para um público imaginado, fortalecendo seu entusiasmo inicial com décadas desses experimentos de gênero. Elvis As Aleph trata o quarteto de rock tradicional como o meio ideal para delicadeza, concisão, sagacidade e uma ocasional arenga. Um artista gravando desde os primórdios do punk deve considerar o novo material como um conjunto de pontos contendo todos os outros pontos. The Death of Magic Thinking ostenta o ritmo imortal de Bo Diddley, com o qual ele experimentou em Lover's Walk, de 1981. Ecos do conceito de duração da música de Spike, Goes Comic, reverberam em Trick Out the Truth, tão próximo do Loquaz Costello de outrora quanto o álbum fica. Os ouvintes podem até ouvir trechos de Paul McCartney, de 1991, coescrevendo So Like Candy na balada agressiva My Most Beautiful Mistake, para não mencionar Billy a Mistake. A música quase country de 1986 onde Costello revelou suas tentativas de ridicularizar, como uma espécie de autorridicularização. Costello mexeu por décadas com um paradoxo. Ele é mais encantador quando a desilusão é o assunto de suas obsessões formais. Ele se sente mais feliz interpretando um cínico que precisa falar alto. Ele chama uma nova música de Magnificent Heart, é claro. A soberbamente intitulada The Death of Magic Thinking, que ganhou ressonância adicional ao chegar poucas semanas após a morte de John Dion, não perde um segundo. Pat Thomas chuta uma agitação na percussão que é quase tanto um instrumento principal, quanto a guitarra atordoante de Costello, enquanto o cantor admite como sua musa. Uma máquina que pode transformar manchas de tinta em palavras, requer a faísca de frustração, sexual ou não. Às vezes, de qualquer maneira. The Man You Love to Hate, um dos The Boy Named If os momentos mais penosos de Costello. Bufando e bufando como vaudevillian de quarta categoria de Laurence Olivier em The Entertainer. The Boy Named If tem pelo menos 2 clássicos. The Death of Magic Thinking certamente, e uma balada chamada Paint the Red Rose Blue. Sua forte melodia cantada com impressionante melancolia. Talvez dê diferença, um roqueiro baseado na Guerra Fria de Pavel Pawlikowski, com o repetido você sabe, gancho perseguido pelos enfeites de Nieve. Isso é 3 a mais do que em Quase Acidentes como a colaboração de Roots Wise Up Ghost. Competir com um catálogo antigo tão poderoso quanto o repertório de Costello deve ser uma droga. A história repete os velhos conceitos, ele reconheceu há muito tempo. Mas vestir Elvis Costello, drag e gravar o trabalho, como Vital The Boy Named If depois de 4 décadas não deve impressionar tão profundamente. Convencer o público de que interpretar papéis é uma expressão de si mesmo tem sido a lição sutil de Costello o tempo todo.